Oi pessoal, eu quero compartilhar com vocês o resumo, o nosso MPV, o resumo da mensagem ministrada na igreja. Eu falei sobre a Sunamita, está no livro de Reis, o segundo livro, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 6. O tema que eu dei a essa ministração foi: é possível a gente colher mesmo sem ter plantado? Bom, Geazi, o moço de Eliseu, estava conversando com o rei quando a Sunamita, a mulher de Sunem, chega à presença do rei para pedir sua casa, suas terras de volta. Por que de volta? Porque ela havia saído de Israel durante 7 anos, porque o profeta Eliseu a aconselhou: haverá fome na terra, então sai daqui, você e sua família. E ela obedeceu a esta ordem, a este conselho, e foi embora. Passado esses 7 anos, ela retorna, e agora ela vai procurar pelo rei para pedir suas coisas de volta, suas propriedades. E chega no momento em que Eliseu, ou melhor, que Geazi está falando com o rei. E agora não mais Geazi estaria contando a história dos milagres que aconteceram, mas a própria mulher. E o rei, maravilhado, porque Sunamita não tinha filho. O profeta Eliseu profetiza que ela teria, ela tem. Depois de alguns anos, o menino grande morre. Através de Eliseu, novamente Deus faz um milagre, ressuscita esse menino, e essa história agora sendo contada ao rei diretamente pela própria mulher. E quando ela fala de ter as suas coisas de volta, o rei manda restituir não apenas a terra, não apenas sua casa, mas tudo o que foi produzido durante esses 7 anos de escassez. Então a gente poderia pensar o seguinte: ela colheu muito. A colheita de 7 anos, a produção de 7 anos em suas terras, ela pôde ter em suas mãos, mas sem ela ter plantado. Por quê? Porque ela não estava lá, ela estava na terra dos filisteus. A palavra diz que ela foi para a terra dos filisteus. Mas agora, retornando, novamente eu digo, o rei manda restituir tudo o que foi produzido durante esses 7 anos a Sunamita. A gente poderia concluir então que é possível nós colhermos sem ter plantado. Mas eu quero ir um pouquinho mais além nisso que eu estou refletindo com vocês nesse nosso resumo. Acontece que literalmente essa mulher não semeou na terra, mas lá no capítulo 4, quando começa a contar a história dela, nós vamos ver que esta mulher fez algo tremendo, maravilhoso. Ela honrou a vida do profeta, do homem de Deus. Não somente ela, mas o seu esposo na ocasião. Quando o profeta passava por Sunem, ela observava isso, ela dava alimento para o profeta, depois mandou construir um quarto para que o profeta pudesse descansar, passar a noite ali. Ou seja, ela estava neste momento semeando na vida do profeta, honrando. A palavra que eu usei muito ontem foi honrar. Nós precisamos aprender a honrar, e muitas vezes em pequenas coisas que a gente despreza, achando que não vamos ter colheita nenhuma. Veja, depois de anos, a gente pode colocar aí pelo menos uns 10 anos, desde quando ela conheceu o profeta até este momento onde ela se encontra diante do rei, e o rei manda restituir a ela, não a sua casa apenas, ou suas terras apenas, mas tudo o que foi produzido durante aqueles 7 anos de escassez, de fome. Ela recebe isso, e é uma colheita, a gente pode dizer que é uma colheita grandiosa. Então, em pequenas coisas que de repente alguém pode dizer que você pode menosprezar: eu não vou fazer isso, é tão pequeno. Mas deixa eu lhe perguntar algo. Olha, quando o profeta passava por Sunem, não era apenas a mulher que observava isso, ou de repente pôde observar que o profeta passava por ali. Todos puderam observar da mesma forma, mas a única pessoa que teve a atitude de fazer alguma coisa pelo profeta foi aquela mulher, junto com seu marido. E aí o milagre começou a acontecer na vida dela a partir desse primeiro passo. O milagre do filho que nasce, ela não tinha filho. O milagre, depois de ele ter morrido, ressuscitar. E agora essa colheita tremenda. Então, literalmente falando, não é possível a gente colher sem ter plantado. Mas quando a gente honra, a gente colhe mesmo quando a gente não espera, porque a gente está debaixo de um princípio. Eu citei ontem na ministração: o filho que honra um pai
e a mãe. É um princípio bíblico. Quando o filho faz isso, é algo automático. Um dia ele vai colher também, porque essa palavra é muito forte. Ela é uma palavra que traz consigo outras palavras. Por exemplo, confiança, amor. Quando você honra, é porque você respeita. Quando você honra, é porque você ama. Quando você honra, é porque você tem no seu coração confiança de que é isso que Deus quer que você faça. Seja em qualquer momento, em qualquer situação. E não estamos falando apenas em honrar no sentido ministerial, o pastor, o obreiro, o profeta. Não, honrar o próximo. Quando eu honro o meu próximo, mesmo que, como eu disse antes, em coisas pequenas, mas uma coisa que eu citei ontem também, quero compartilhar aqui nesse resumo. Essa palavra honrar, eu disse ontem na ministração que ela está um tanto fora de moda. Hoje, para nós honrarmos alguma coisa, é preciso a gente ter um documento assinado. E muitas vezes até mesmo com um documento assinado, com o seu nome lá escrito que você vai honrar aquilo, a gente descumpre, a gente desonra. Eu lembrei da história de Davi, quando pergunta aos seus: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? E trazem à presença dele Mefibosete. E Davi tinha uma aliança com o pai de Mefibosete, que era Jonatas. E ele cumpre essa aliança, ele honra essa aliança, que não tinha nenhum documento assinado, era apenas de boca, de palavra, de coração, digamos assim, entre ele e Jonatas. E ele restitui tudo a Mefibosete. Mefibosete que estava lá largado. Vocês sabem dessa história. E então eu disse que essa palavra nos nossos dias de hoje, honrar, está muito fora de moda. Esta palavra, ela traz consigo outras palavras como confiança, como respeito, como amor, o maior dos sentimentos. Eu preciso aprender a honrar, você precisa aprender a honrar. E seja em qualquer área, em qualquer instância. Não é só honrar quando se trata de uma autoridade. Não é só honrar quando se trata de alguém que é superior a você. É honrar o teu próximo. Mas por que eu vou honrar o meu próximo? Ele está na mesma altura que a minha. Honrar o seu próximo porque ele é semelhança de Deus, assim como você é. Nós honrarmos uns aos outros. Na realidade, lá no Novo Testamento nós vamos ver Jesus falando. Quais os dois grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o que mais? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu honro o próximo? E como é que eu digo que eu honro o próximo? Que eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo? Se eu desonro, se eu roubo, se eu furto, se eu faço picaretagens para com o meu próximo, seja qualquer tipo, meu Deus do céu, qualquer tipo de falcatrua que eu venha fazer, eu estou desonrando o meu próximo. E como é que eu posso dizer então que eu o amo como amo a mim mesmo? Alguém quer o seu próprio mal? É lógico que não. Só que nós agimos isso, ou agimos dessa maneira constantemente. Por isso eu disse que a palavra honrar está muito fora de moda. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Quer ter uma colheita? Não importa o tempo, não importa quanto tempo vai levar, porque os frutos, cada um deles tem um tempo determinado. Mas cedo ou tarde, é certo que a colheita virá. É certo que a colheita virá. Então, se eu e você queremos ter grandes colheitas, e colheitas do tipo dessa, como a sunamita, ela esperava apenas receber de volta a sua casa, a sua terra. Mas ela recebeu muito mais. Ela não teve prejuízo nenhum. Aliás, ela teve muito lucro. Porque ela obedeceu. Ela, primeiramente, vamos começar do início, né? De forma resumida, eu já vou encerrar. Ela honrou o profeta, como eu disse, desde o capítulo 4 do segundo livro de Reis. Ela honrou quando ela via o profeta passando, quando ela falou com seu marido para construir um quarto para o profeta. Agora, também no capítulo que nós lemos, esse capítulo que eu citei, capítulo 8, ela confia naquilo que o profeta disse a ela no início do texto do capítulo 8.
que ele diz a ela para sair dali porque haveriam 7 anos de fome. Ela obedece, então ela está debaixo de obediência, honra e obediência. Eu termino esse vídeo dizendo isso, para que eu e você aprendamos a obedecer esses dois princípios, ou essas duas palavras aqui, honrar e obedecer. Quando nós estamos debaixo desses dois princípios, nós não temos nada a perder, somente a ganhar. A nossa colheita será grande. Então é possível nós colhermos, mesmo sem ter plantado, não plantado literalmente, mas é necessário, de alguma forma, a gente ter feito algo, como a sunamita fez. Literalmente, ela não fez nada nas terras que ela possuía, até porque ela não estava lá, mas ela colheu, porque a semeadura dela estava justamente nessas duas palavras que citei anteriormente: honrar e obedecer. Por detrás dessas palavras, a gente inclui também respeitar, confiar, crer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Este é o MPV de hoje.